Sempre quando a gente ouve falar dos anos 2020 e 2021, até bate uma angústia no nosso peito. A pandemia de Covid-19 não só mudou radicalmente o nosso cotidiano naqueles anos, como também continuamos a ter alguns hábitos e comportamentos daquela época até os dias de hoje. Um exemplo é a forma como a pandemia virou de ponta cabeça a vida daqueles que tinham uma rotina organizada para cuidar da saúde. Como é o caso de pacientes oncológicos que, além da preocupação em manter seus tratamentos em dia, precisaram lidar com o medo constante do contágio ao vírus. E embora pareça que a pandemia tenha ficado para trás graças à chegada das vacinas, muitos pesquisadores continuam trabalhando ativamente com esse tema, como é o caso do nosso agente dessa semana, Flávio Oshiro, que atualmente desenvolve sua pesquisa de doutorado com foco em como a Covid-19 afeta pacientes oncológicos numa perspectiva imunológica. Meu nome é Rogério Bordini e sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao Imunoagentes, podcast do Centro de Pesquisa em Imuno-Oncologia, o CRIO, sediado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com o apoio da FAPESP. Vem comigo nessa missão porque o papo tá muito legal. Flávio, seja muito mais do que bem-vindo. Olá, Rogério. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a você, bom dia a todos e todas que estão nos escutando. É um prazer estar aqui. Obrigado pela sua disponibilidade em vir bater um papo com a gente aqui. Eu queria começar perguntando quem é você? Qual é a sua formação? O que você faz hoje? Se puder compartilhar um pouquinho. Hoje eu estou fazendo doutorado, né? Eu faço doutorado no AC Camargo Cancer Center, que é um Cancer Center, a gente diz que é um hospital especializado em câncer, mas ele também tem uma área de pesquisa e ele tem uma área de ensino. Então, eu estou fazendo doutorado nessa instituição, mas eu sou orientado pelo Dr. Ken, né, que talvez já tenha sido citado aqui antes em algum momento, e que ele então é meu orientador de doutorado e que está no Einstein. Então é como se eu tivesse duas casas, né, da pós-graduação, o Einstein e o AC Camargo. A minha formação mesmo é de biólogo, então eu formei em Ciências Biológicas em Ouro Preto, né, uma cidade do interior de Minas Gerais. Fiz meu mestrado lá também, já era na área de imunologia, só que o nosso foco não era o câncer, né, naquela época, era a leishmaniose, né, então uma outra doença. E por trás da sua pesquisa, Flávio, houve maior motivação pessoal na escolha do tópico que você está investigando hoje em dia? Ou o destino foi te encaminhando mais para esse tipo de trabalho mesmo? Eu acho que foi muito mais por acaso, né, do que exatamente por uma escolha propriamente dita. Não era algo que tivesse sempre na minha cabeça de, eu quero trabalhar com câncer e tudo mais. O que acontece é que eu recebi uma notícia, né, sobre o processo seletivo no AC Camargo e foi de uma pessoa exatamente com quem eu já tinha trabalhado. Ela é uma pessoa que eu já conhecia lá de Ouro Preto. Ela e eu fomos orientados pela mesma pessoa. Então trabalhamos no mesmo laboratório e tudo mais. Aí ela comentou comigo, né, num dado momento que tinha essa possibilidade, né, tava tendo um processo seletivo, que era na área de imunologia também, e que, assim, a gente não ia precisar trabalhar com animais, né, que sempre foi uma questão para mim, eu não gosto de trabalhar com animais. Então essa seria uma oportunidade de continuar trabalhando na área de imunologia, mas que eu não ia precisar de trabalhar com animais. E acaba que, assim, São Paulo era a única cidade para onde eu conseguiria vir, né, por conta da estrutura e de familiares por aqui. Dificilmente eu sairia do interior de Minas Gerais para ir para qualquer outro lugar se fosse um lugar que eu não conhecesse ninguém. Então, assim, acabou que foi uma junção de fatores. E eu tentei meio despretensiosamente, assim, né? Falei, é super longe, tem um monte de questões logísticas e tudo mais, mas eu decidi fazer o que eu recomendo para as outras pessoas, né? Abre o leque, deixa as possibilidades abertas e aí depois você decide. Aí acabou que eu passei. Então, acabei vindo. Nunca tinha pisado em São Paulo, cá estou. Quase um paulistano legítimo, né, Flávio?
por Eu aí. imagino que o quão é essa transição, né, de sair da cidade do interior e parar no meio de São Paulo, que é uma mudança muito grande. Eu também, eu saí do interior e vir para a cidade grande, assim, digamos, como São Paulo, é um pouco assustador no começo, mas a gente acaba se acostumando, né? A gente se adapta a tudo. E hoje em dia você está trabalhando especificamente com qual tópico? Hoje a gente trabalha com, assim, eu tenho 2 projetos principais, né, que são 2 projetos que envolvem vírus respiratórios, ou seja, esses agentes, né, que acabam causando gripes ou doenças parecidas com essa, né, a Covid, por exemplo, também. Então, tem um projeto que é com vírus respiratórios que não causam a Covid, né, basicamente, e outro projeto que é exatamente com o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid. E aí, isso sempre no contexto do câncer. Então, são sempre pacientes que têm câncer. A gente conversou um pouquinho já no backstage. Eu sei que você está desenvolvendo a sua pesquisa de doutorado mais focado em Covid, correto? Isso, exatamente. Até mesmo teve um paper lançado recentemente na Frontiers of Immunology, correto? Isso. É um periódico bastante importante, parabéns pela publicação. Eu achei muito interessante esse seu tópico da pesquisa, justamente porque, embora hoje em dia as coisas estejam um pouco melhores, a gente continua ainda vivendo esses resquícios da pandemia. Correto? A gente tem ainda uma certa preocupação com a Covid-19, que basicamente mudou muito a forma como a gente vive, né? A nossa forma de sair para a rua, de fazer as coisas, de trabalhar, de pegar transporte, de ir no médico, enfim. Então foram 2 anos que marcaram muito a nossa vida e que a gente ainda continua debatendo, e eu acho muito importante a gente continuar mesmo trazendo esse tópico sempre à tona, principalmente para pessoas, pacientes que fazem tratamentos oncológicos, que podem ser um pouco mais suscetíveis ao vírus, né? E é isso que eu gostaria de falar um pouquinho mais contigo, Flávio. Então, eu já adentrando um pouco mais a sua área de pesquisa, só queria saber mesmo de que forma a Covid-19 pode, de fato, abalar o nosso sistema imunológico. E assim, por que esse vírus é tão perigoso, assim, imunologicamente falando? Essa é uma questão bastante interessante porque a Covid é uma doença muito complexa, né? A gente conheceu a Covid por conta de pneumonia, né? Então, assim, é uma infecção viral respiratória, mais uma vez. Então, inicialmente, a ideia que se tinha da Covid é que era um vírus bem semelhante ao que causa a gripe, ou seja, que era uma doença que ia afetar mais, assim, a região do nariz, dos pulmões e tudo mais, ia ter muitos desses mesmos sintomas. Então, assim, às vezes você tem tosse, fica com o nariz escorrendo. Em alguns casos, a pessoa pode ficar com aquele sintoma de alergia, de ficar espirrando muito e tudo mais. E em casos mais graves, afetar os pulmões, a gente ter que ter um cuidado médico mais próximo. Mas depois a gente foi vendo que a Covid pode afetar vários órgãos diferentes, né? Porque o vírus acaba entrando em várias células diferentes. Então, ao longo do tempo, a gente foi entendendo a Covid como uma doença bem mais complexa, né? A própria gripe a gente já sabe que pode levar a quadros mais complexos, dependendo da pessoa que ela atinge e tudo mais, mas a gente viu na Covid que isso afetou as pessoas de uma forma muito mais intensa mesmo. Então, a gente viu outros órgãos sendo afetados para muito além do pulmão e tudo mais, e até outros tipos de sintomas que a gente não esperava muito. Então, no início da Covid, por exemplo, né, não sei se você lembra, mas um dos sintomas mais clássicos era assim, olha, você perdeu o seu olfato, o seu paladar, né, você não está sentindo o cheiro direito, não está sentindo o gosto das coisas direito, pode ser Covid. Isso não é muito comum na gripe, né, a gente assim, às vezes o nariz fica tão entupido que a gente não consegue sentir cheiro de nada, né, mas não é tão comum assim na gripe, e na Covid virou um sintoma bem característico lá no início. Tem gente que sofreu muito com, assim, enxaqueca, né, dores de cabeça e tudo mais. Pessoas que tiveram muitos sintomas que eram intestinais, por exemplo. Então, assim, outros sinais que a gente não estava tão acostumado para a gripe e que para a Covid eles existem. Então, assim, com o tempo a gente foi vendo como essa doença é complexa
e que ela não estava só restrita aos pulmões. Virou uma discussão muito ampla, principalmente por conta de outras questões, como comorbidades e tudo mais, que a gente começou a ver, olha, não é só pulmão e tem um monte de comorbidade que pode acabar afetando como a COVID vai atacar, vamos dizer assim, o paciente. Então, assim, quem tinha câncer era uma questão, mas quem tinha obesidade ou uma pressão arterial mais alta, né, uma pressão alta, vamos colocar assim, quem tinha outros tipos de doenças, às vezes outras doenças respiratórias mesmo, doenças cardíacas. Então, assim, muitas coisas acabaram entrando dentro dessa complexidade da COVID, assim, né, da COVID acabar afetando de uma forma muito mais intensa pessoas que já tinham alguma outra doença antes. Sim, perfeito. Até mesmo lembro, no começo da pandemia, pessoas conhecidas minhas que realmente faziam tratamento oncológico e como a doença no início era muito desconhecida, né, assim como você colocou bem, a Covid acabava desencadeando uma série de sintomas e problemas que era difícil até mesmo listar especificamente, classificar, né, o que é a Covid, de fato. Embora hoje em dia esteja um pouco melhor, eu acredito né, Flávio, que a gente tem um pouquinho mais de noção do que são esses sintomas, esses efeitos que a Covid causa no nosso organismo. Naquela época realmente era um tiro no escuro. Eu lembro, de fato, pessoas que faziam tratamento oncológico, próximas a mim, elas precisavam ter um cuidado redobrado no momento de ir até o hospital, de fazer um tratamento. E conheci até casos de pessoas que resolveram parar com o tratamento oncológico de tanto medo de infecção do vírus. E isso é um problema, né? Porque você não pode simplesmente parar com um tratamento, você tem que fazer bonitinho, né? Mas havia aquela preocupação de você sempre colocar máscaras, né? Enfim, se besuntar de álcool em gel e vai, né? E simplesmente vai rezando, vai pedindo para todos os santos, para todo mundo, para que dê tudo certo, né? Exatamente. E assim, todo paciente oncológico que está fazendo um tratamento, seja de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, precisa tomar esse cuidado, até mesmo hoje em dia, né? A gente não pode ter esse descuido. Mas tem certos tipos de casos oncológicos, certos tipos de câncer que podem oferecer um maior risco à Covid-19, ou seja, que pode deixar essas pessoas mais suscetíveis ao vírus? Sim, existem sim. Mais uma vez, né? O câncer por si só, ele também já é uma doença muito complexa, porque existem vários tipos, né? Então, para cada órgão que é afetado, você tem basicamente um tipo de câncer diferente. Mas a gente tem, né, o que a gente fala na área clínica, né, na área médica, por assim dizer, a gente tem duas grandes classificações, né, de câncer. Aqueles que são os tumores sólidos e aqueles que são os tumores hematológicos. Então, um câncer, né, sólido ou um tumor sólido é aquele que vai afetar a maior parte dos nossos órgãos. Então, assim, vamos supor, próstata, mama, pulmão, cólon, ou seja, esses cânceres que a gente ouve falar muito, eles são cânceres de órgãos sólidos. E os cânceres hematológicos, né, eles são, vamos dizer assim, dos órgãos líquidos, né, eles são dos líquidos. Então, eles afetam principalmente o sangue. Então, por exemplo, as leucemias, os linfomas, eles vão afetar células que muitas vezes estão em circulação no nosso sangue. E é por isso que a gente chama eles, né, de tumores hematológicos, né? Então, hemato do sangue. E aí a gente sabe que esses tumores hematológicos, eles são um dos tumores que são que deixam o paciente mais suscetível não só a uma infecção mais grave, né, uma COVID mais grave, por exemplo, mas a outras infecções virais que podem se tornar mais graves também. E por quê? Porque geralmente leucemias e linfomas, elas vão atuar exatamente nas células do sistema imunológico, ou seja, nas células de defesa do nosso organismo. Então é como se a defesa do nosso organismo já não estivesse funcionando da forma como ela deveria.
Então, assim, você está contando com aquilo ali para te proteger e aquelas células não estão preparadas, elas não estão se sentindo bem, elas não estão no seu normal para te proteger contra uma infecção. E aí, muitas vezes, a proposta, né, que a gente tem para o tratamento desses tumores é exatamente como se fosse dar um reiniciar no sistema imunológico da pessoa. Então, às vezes, você vai acabar matando muitas células de defesa para induzir o seu corpo, para fazer o seu corpo produzir novas células de defesa que não estejam defeituosas. Então, assim, muitas vezes a proposta do tratamento vai para esse lado. Ou ela vai atingir um grupo de células muito específico, que é muito importante para a defesa contra vírus. Então, por exemplo, assim, a gente produz anticorpos porque a gente tem uma célula que está preparada exatamente para fazer isso. O sistema, né, de defesa do nosso organismo, ele funciona todo assim. É como se fossem vários grupos diferentes. Então, às vezes a gente faz uma analogia que é tipo vamos supor, o exército, a marinha, a aeronáutica, vamos dizer assim. Então, você tem funções diferentes ali para grupos de células diferentes. Então, aquela célula que ela serve para produzir anticorpos, muitas vezes a função dela é basicamente aquela. E aí, alguns dos tratamentos são voltados exatamente para eliminar essas células, porque é elas que estão causando o câncer, elas que estão, se reproduzindo de uma forma que não deveriam e que podem acabar afetando outros órgãos e deixando o paciente com um câncer muito grave. Então, assim, a gente sabe que esses tumores que a gente fala, né, dos hematológicos, são um dos que podem levar a uma COVID mais grave. Isso a gente sempre pensando num contexto da pessoa não estar vacinada e tudo mais. Hoje em dia a gente já tem uma ideia diferente por conta das vacinas. E, obviamente, é muito importante a pessoa que tenha qualquer tipo de câncer, na verdade, mas especialmente os hematológicos, conversar com o médico para ver, olha, quando é que é a melhor hora de eu tomar a vacina, como é que isso deve ser feito, qual a distância entre uma e outra, tem que tomar todo ano, não tem, e assim por diante. Então, essas conversas são sempre importantes para ter com o médico. Agora, outros tipos de tumores que são sólidos, né, por exemplo, o de pulmão virou uma grande questão, exatamente porque a gente sabe que a COVID vai afetar muito os pulmões. Então, o câncer de pulmão sempre ficou um dos tumores, um dos cânceres que acaba sendo mais prejudicial para o paciente quando ele ainda tem COVID por cima. Então, esses dois tipos, né, são os mais perigosos, assim, por assim dizer. Isso era até uma questão que me surgiu agora, que foi muito importante você ter pontuado sobre o momento para tomar a vacina, porque pelo senso comum a gente pensa que todo mundo tem que tomar a vacina, não importa em qual condição, em qual momento. Mas você colocando essa questão de como o sistema imunológico está respondendo para um câncer hematológico, no caso, a importância de fazer esse procedimento com um bom acompanhamento médico mesmo, para saber, sobretudo, qual momento tomar a vacina, o espaçamento entre elas, e justamente por estar concomitante com um tratamento sendo feito ali no caso. Isso é muito importante. E pensando ainda um pouquinho nessa questão de tratamento oncológico, Flávio, só pensando que quando uma pessoa é infectada pela Covid-19, o sistema imunológico automaticamente começa a trabalhar para aumentar o número de agentes protetores, digamos assim, que são as moléculas do sistema de defesa, como citocinas, por exemplo. Mas eu estava até mesmo lendo uma matéria do INCA, em que fala que em alguns casos, quando há uma grande taxa de produção dessas células protetoras, como no caso das citocinas, pode desencadear até mesmo alguns problemas, como insuficiência respiratória, quando atinge bem o pulmão. Agora, pensando no paciente que está fazendo um tratamento oncológico e com base na imunoterapia, há certos casos que o tipo de tratamento oncológico deve ser alterado ou modificado em função da infecção da Covid-19? Assim, aí nós temos várias questões antes de responder essa questão. Eu acho que,
primeiro a gente tem que pontuar que a situação que a gente vive hoje é um pouco diferente, né? É bastante diferente do que lá no início da pandemia, exatamente por conta das vacinas. Então, o que uma vacina vai fazer, né, principalmente? Ela vai deixar o seu corpo pré-preparado, não sei se esse termo existe, mas é basicamente o seguinte, você tá como se estivesse treinando, né, os seus soldados ali da Marinha, o Exército e a Aeronáutica, né, na analogia que a gente fez, a já ficarem prontos para caso eles virem o vírus novamente. Então, assim, é como se você estivesse ensinando para suas células que, olha, aquele ali é o vírus que causa Covid. Então, ele é assim, assim, assado, as fraquezas dele são essa, o potencial que ele tem para causar problemas é esse. Então, é como se as células já fossem formando estratégias para poder defender o seu corpo, né, de uma forma bem simplificada, né, do sistema imunológico, seria mais ou menos essa a ideia. Então, a perspectiva que a gente tem hoje é diferente daquela do início da pandemia, e é por isso que a vacina acaba sendo tão importante, não só no caso da Covid, mas de qualquer outra doença, porque você está sempre ensinando o seu corpo a enfrentar um possível perigo. Então, a mesma coisa que você faria, né, com seu filho, com sua filha e tudo mais, fala, olha, tem determinados animais que a gente não pode mexer, né, tem determinado, no fogão você não pode mexer, quando você é criança, tomar cuidado na hora de atravessar uma rua, é mais ou menos essa a ideia, sempre fazendo coisas no sentido de prevenir. Então, essa é a ideia das vacinas no geral. Então, a perspectiva que a gente tem hoje, ela é diferente da que a gente tinha naquela época. Hoje, como o seu corpo já está mais preparado, não é que você não vai ter Covid. A ideia da vacina não é te impedir de ter a doença, que isso é muito difícil, tá? Então, assim que o vírus entrou em contato com você, você está propenso a desenvolver a doença. Aí vai depender dos sintomas que você vai ter e assim por diante, para a gente, né, dizer que realmente você está doente. Mas a ideia é sempre estar prevenindo que algo nesse sentido aconteça. Então, voltando lá para aquela época, né, para uma época que a gente não tinha vacina, ou para um caso de doenças que a gente não tem vacina, por exemplo, ou para o caso de surgir um outro vírus ou alguma outra doença que o nosso corpo ainda não esteja preparado. O que acontece então? Você citou a imunoterapia. O que é a imunoterapia? Qual que é a ideia da imunoterapia? É um tratamento para câncer. Então a ideia, como outros tratamentos para câncer, é acabar com o câncer, eliminar o câncer, né? Principal ideia da imunoterapia, assim como as outras terapias anticâncer. Mas por que ela é diferente? Geralmente as outras terapias, ela tem como alvo principal as próprias células tumorais, né? As próprias células que vão dar origem ao câncer. A imunoterapia vai fazer uma coisa um pouco diferente. Ela vai atuar nas células de defesa do seu corpo, ou seja, nas células do sistema imune, e vai tentar ajudar essas células do sistema imune a eliminar a célula que causa o câncer. Então, o nosso organismo e as nossas células, ele consegue enxergar uma célula que é saudável e uma célula que é do câncer. Só que a célula do câncer, ela é uma célula muito espertinha. Então ela tem as formas dela de convencer o sistema imunológico que está tudo bem. Então aquela ideia meio assim, o soldado vai lá para resolver o problema, mas aí a célula do câncer fala, não é aqui, não tem nada acontecendo, tá tudo bem, é um engano, né, te mandaram aqui por um trote e tudo mais. E aí assim que o soldado vai embora, a célula do câncer já aumenta o som ali de novo, continua a bagunça. A célula do câncer é como se fosse um espião infiltrado ali, um soldado fake, digamos assim. Ela tá ali assim, com o propósito dela é crescer, multiplicar. Só que ela não entende limite, entende? Ela não entende que ela tem as vizinhas dela e que tem que ter uma política de boa vizinhança ali. Maravilhoso. Uhum. Das outras células, entendeu? Ela quer tudo para ela, entendeu? Ela quer a energia elétrica toda para ela quer a água toda para ela quer o sistema de limpeza urbana todo para ela e tudo mais. Egoísta. Exatamente, tudo é dela e ela acaba causando problemas, né? Então ela vai crescendo, tirando espaço das outras,
tirando os recursos das outras, aí, né, o mercado é todo dela também, ela quer... Enfim, então essa acaba sendo né, uma analogia que a gente poderia fazer da célula do câncer. Por isso que ela vai causando tanto problema. Porque ela não sabe a hora de parar, e ela quer sempre crescer mais, ela acaba atrapalhando as outras células, e aí o seu corpo passa a não agir da forma que ele deveria, né? O seu órgão passa a não funcionar da forma que ele deveria. E aí, às vezes, essa célula que estava ali restrita a um lugar, ela ainda quer ir para outros lugares do seu corpo, e causar problemas em outros lugares também. Então, assim, além desse crescimento, né, desenfreado, descontrolado, ela ainda tem essas características. Na hora que alguém chega ali para resolver, para botar limites nela, ela fala, não é aqui, te mandaram por engano, não é bem assim que funciona, tá tudo bem, vê, tá vendo? Não tem ninguém com som alto e tudo mais. E aí na hora que o soldado vai embora, ela liga o som alto de novo. Então, o que seria a ideia da imunoterapia, né, nessa analogia? É como se você desse um fone de ouvido pro seu soldado, entendeu? Falasse assim, ó, vai lá e não escuta nada que essa célula tá falando. Na hora que ela tentar, tipo, te apaziguar, você finge que não está ouvindo. Então é mais ou menos essa a ideia. Então você está tirando o freio do seu sistema imunológico, tá? Então seria mais próximo disso, né, a imunoterapia. E isso acaba auxiliando muito na hora de combater alguns cânceres. Então a imunoterapia foi muito revolucionária porque ela trouxe uma esperança muito grande para muitas pessoas que têm essa batalha, né, contra o câncer diariamente e tudo mais, porque virou uma alternativa que deu certo em muitos casos, que a gente continua estudando para que tenha um sucesso ainda maior, mas é essa a ideia. Tá? Ela serve para tirar o freio do sistema imunológico, para o sistema imunológico conseguir atuar de uma forma mais intensa contra a célula do câncer. Então, como é que isso entra, né, no contexto da Covid? Aí depende, sempre depende, né? Então vai depender de caso a caso, porque como eu comentei, o paciente, ele pode ter outras comorbidades, então pode ter outras questões afetando esse paciente para além do câncer, então isso tem que ser levado em consideração, mas além disso, dependendo do tipo de câncer, uma abordagem desse sentido pode ser melhor ou pior. Por quê? Porque em muitas doenças, a própria célula de defesa que acaba causando algum dano às nossas células saudáveis também. Então, assim, o câncer que eu estava falando, ele está ali naquela vizinhança. Então, ele não está sozinho, ele não está isolado de outras coisas, ele está sempre com outras células ali por perto. E aí, na hora que o sistema imunológico chega para resolver aquele problema, para eliminar aquele câncer, às vezes ele acaba atingindo aquela vizinhança também. Então, quando esse processo fica muito intenso, e na Covid acontece a mesma coisa, porque o que os vírus fazem? Aí, os vírus são mais o espião, nesse caso, do que o câncer, porque os vírus entram na sua célula. E para eles conseguirem replicar, né, que a intenção deles também é essa, né, sempre replicar, replicar e replicar. Só que para eles fazerem isso, eles têm que entrar na sua célula. E aí, na hora que eles entram na sua célula, eles vão causando muito dano ali para aquela célula, até o momento que a célula acaba morrendo. E aí o vírus vai tentar passar para outra célula e vai acabar matando mais células. Então, quanto mais o vírus cresce e multiplica, mais células ele acaba atingindo. E aí o sistema imunológico tenta controlar isso. Mas tem um certo ponto que ele pode acabar atingindo uma célula que não estava infectada. Então, quanto mais o seu sistema imunológico está ali atuando, mais ele tem o potencial também de causar algum dano. Óbvio que depois ele vai tentar reparar, né, o dano, fazer você voltar ao normal e tudo mais. Mas a gente sabe, né, como é que é uma gripe, por exemplo, como é que a gente fica, né? A gente fica cabisbaixo, né, amuado. A gente vai sentindo que tem alguma coisa que está errada, né, com o nosso corpo. E exatamente porque tem um monte de coisas acontecendo ali, né, uma batalha entre várias células e tudo mais, né, as células e os vírus, e às vezes isso nos atinge, e aí é por isso que a gente demora um pouquinho a recuperar. Então acaba que assim, quando você vai dar um tratamento para um paciente com câncer, e assim, no caso da Covid, especialmente lá no início, existiu muito essa pergunta
exatamente, né? Até você comentou de algumas pessoas que interromperam o tratamento. No início mesmo da pandemia, existia uma recomendação de interromper os tratamentos do câncer. Em muitos casos, né? Tinha casos específicos que falavam, não, vamos continuar, porque é melhor para o paciente se a gente continuar, né? O risco vai ser menor com a Covid do que com o câncer, né? Então, uma situação muito delicada já para a pessoa. Mas acaba que, como são duas doenças muito complexas, é sempre uma questão de a equipe médica, né, enfermeiras, farmacêuticos, todo mundo que está atuando ali na área vai acabar tendo que colocar a cabeça para pensar e avaliar muito bem a situação daquele paciente e como ele está, para ver qual terapia aqui que é mais indicada? Será que a gente adia um pouco nesse momento para ver se ele tem uma melhora, né? A pessoa tem uma melhora do quadro da Covid e aí a gente volta com o tratamento antitumoral? Será que continua com o tratamento antitumoral e dá o tratamento para fazer alguma coisa para aliviar os sintomas da Covid também? Então, é tudo muito complicado, sabe? Eu sei que eu estou demorando para responder essa pergunta, mas é porque realmente são vários fatores que acabam afetando essa decisão. Ficou muito claro, Flávio. Foi uma aula, você acabou de dar uma aula aqui para todo mundo que tá ouvindo e para mim também. Eu tô me divertindo muito aqui com as suas analogias, porque tá facilitando muito a visualização de como que o vírus, as células cancerígenas, elas atuam no nosso organismo. E antes de me aprofundar um pouquinho mais na sua pesquisa, Flávio, já que você tocou num ponto importante de como que a Covid vai afetando o nosso organismo, eu só queria entender um pouquinho melhor, porque eu tinha essa dúvida de que a imunoterapia, ela, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas ela não vai fazer com que o nosso organismo crie mais células defensoras, mas vai fortalecer elas. Seria isso? Isso, tá mais próximo dessa tentativa, sabe, de você conseguir, igual eu falei, na prática, os tratamentos que a gente tem da imunoterapia hoje, eles servem exatamente para isso, para tirar o freio do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico ele já tem que saber o que ele tem que atacar, contra o que ele tem que atuar ali, contra que tipo de célula ele tem que eliminar. Então ele tem que ser capaz de enxergar a célula do câncer como uma célula diferente da sua célula que está saudável. Então assim, por exemplo, um câncer de pulmão, não é que o seu pulmão todo virou um câncer, não é isso. É que existem células ali, mais uma vez, vamos imaginar que o pulmão é um bairro. Então ali, se cada prédio, né, ou se cada casa fosse uma célula, então seria uma casa ou um prédio que começou a crescer ali de uma forma que não deveria. Então o sistema imunológico ele tem que conseguir chegar ali, identificar qual que são as células, né? Quais são as células que estão dando problema, ou seja, quais são as células que são realmente um câncer e quais células não são. Porque você quer eliminar aquelas células, mas o pulmão tem que continuar funcionando normalmente. Então, a ideia é exatamente essa que eu estava comentando. O câncer não quer ser eliminado, ele quer continuar crescendo. Né? Ele não tem noção, ele não tem... ele é muito egoísta, né? Como você comentou, assim, tá sempre ali sem pensar nos seus vizinhos, e ele não quer ser eliminado. Então, na hora que a célula chega ali para eliminar ele, o câncer vai tentar falar, olha, não é comigo, né? Não faz isso, eu também sou uma célula normal, como qualquer outra, vai tentar esse convencimento. E a ideia da imunoterapia é exatamente impedir que o câncer faça esse papel de apaziguar a situação ali para continuar crescendo. E a vacina funciona mais nesse sentido, de você querer preparar suas células, e aí num segundo momento, então você tomou uma vacina para Covid, por exemplo. Então, caso você entre em contato com o vírus de novo, as suas células estão mais preparadas e aí sim, elas vão replicar super rápido, exatamente para eliminar o vírus antes que ele se espalhe demais. Tá? Então, aí na vacina seria mais essa ideia de aumentar o número de células, ficaria mais próximo disso. Ficou muito claro. Acho que esses exemplos ajudam muito a gente a visualizar mesmo os papéis de cada elemento, assim, a vacina, né? O quanto isso é fundamental mesmo
mesmo para que a gente tenha esse maior número de células protetoras. E a imunoterapia vem para deixar as células defensoras mais espertas, né? Elas não caírem nas conversas fiadas do câncer. Isso, ficar mais ligadas, assim, Isso. Você tá tentando me enganar, não é? Safado, né? Muito bom. Exatamente. Sensacional. Adentrando um pouquinho mais na sua pesquisa, você também já deixou uma deixa mais referente a como que a Covid-19 ela se manifesta em pacientes com câncer. Eu achei muito bacana que você fez essa comparação entre Covid grave, Covid leve e os tipos de cânceres, né, sólidos e hematológicos. E você pode comentar um pouquinho mais como foi fazer essa pesquisa, o principal objetivo dela, por exemplo? Então, vamos lá, né, por partes. Então, como é que surgiu, né, essa pesquisa? A pandemia, oficialmente, ela começou mais ou menos em março, né, de 2020. Então, a gente já tinha notícias ali desde janeiro de que estavam tendo casos, né, de uma doença respiratória na China, depois foi espalhando, a gente ouviu muito lá na Itália, quando os casos começaram lá, e ficou essa preocupação, né, de quando ia chegar no Brasil, como é que ia ser feito. Aí a gente tinha muitas pessoas falando sobre a situação, de como seria, para se preocupar, para não se preocupar, né? A gente sabe que virou em certo ponto, virou até uma questão política e tudo mais, e a gente ainda não tinha noção de como seria, né, esse processo aqui no Brasil, porque a gente também não tinha muita noção de como seria esse processo no resto do mundo. Então, apesar da gente estar, assim, com informações de mais ou menos 3 meses para saber o que fazer aqui, e assim, não tem como dizer que não houve despreparo, porque se você tem 3 meses de antecedência, né, para conseguir pensar estratégias e nenhuma estratégia foi colocada em prática, ou ela não foi colocada em prática de uma forma como deveria ser, né, de uma forma eficiente, é porque a gente sabe que talvez tenham deixado essa situação como se não fosse um problema tão grave quanto ele seria. Talvez tenham olhado para a situação e falado assim, não vai ser tão perigoso, não vai causar tantos problemas e tudo mais, e aí acabaram deixando passar e virar uma bola de neve, né? Um problema que poderia ser mais tranquilo, virar uma bola de neve. Deu no que deu, né? A gente viu aí o número exorbitante de pessoas infectadas e falecimentos, foi algo terrível mesmo. Exatamente. Então, assim, é sempre uma lição, né, que a gente tem que tomar. Então, tirar lições de tudo que a gente puder. E essa é uma delas. Então, assim, se a gente está vendo que tem uma doença de preocupação que está ocorrendo em outro país, a gente não pode, hoje em dia, achar que isso não vai chegar no nosso. Basta um avião para um vírus chegar aqui em, sei lá, 12 horas, menos do que isso, depende, né, do lugar do mundo. Então, assim, dentro de 24 horas, você leva um vírus, uma bactéria, né, uma doença qualquer, de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Então, se está acontecendo em um lugar, a gente tem que assumir que vai acontecer no nosso país também. Assim como, se está acontecendo no nosso país, outros países têm que assumir que pode acontecer no deles também. Então, prevenção é sempre o melhor remédio, né? Na verdade, é a prevenção. E é o mais barato também. Então, assim, para todos os sentidos, o econômico e o sentido da saúde, prevenção sempre vale mais a pena. Então, assim, esse projeto, ele começou exatamente por conta dessa perspectiva de, olha, Covid está chegando no Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer, como essa doença vai se espalhar por aqui e por quê. Primeiro porque o país é muito grande, depois porque tem muita gente e também porque a gente tem uma população que tem muitas comorbidades. Então tem muita gente aqui que tem diabetes, que tem obesidade, que tem pressão alta, que tem câncer. Então, às vezes a pessoa que é fumante ou ex-fumante, isso também pode afetar. Ou seja, tem vários fatores para levar em consideração. E aí a questão era exatamente o paciente com câncer. Então a doutora Marjorie, lá no AC Camargo, foi ela que meio que iniciou esse projeto, junto com vários outros pesquisadores, né, o Ken, um deles, para ver vários aspectos da Covid nos pacientes com câncer. Porque não só naquela época, mas ainda hoje, isso continua sendo uma lacuna. Foram milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro,
Porém, existem grupos específicos que a gente acabou não conseguindo estudar muito bem, especialmente para alguns aspectos muito particulares, né? Então, assim, o paciente com câncer foi um deles. Como é que a COVID afeta exatamente um paciente com câncer? Especialmente levando em consideração que existem vários tipos de câncer diferentes e que ele já tem uma relação complicada com o sistema imune. Então, mais uma vez, duas doenças complexas para o sistema imune que acabam afetando uma pessoa ao mesmo tempo. Então, a principal ideia era exatamente descobrir como a COVID afeta um paciente com câncer. E aí, a gente, né, no meu projeto, né, nesse braço do projeto, a gente estava tentando olhar, né, ou está olhando, para a parte da imunologia, ou seja, como o sistema de defesa do organismo daquela pessoa vai atuar contra a COVID, sabendo que aquela pessoa já tem câncer. Então, essa foi a principal pergunta do trabalho, né? E a gente quis responder uma outra questão que era: por que um paciente ele vai ter só a COVID leve e o outro paciente vai ter complicações tão graves que podem inclusive levar ele a óbito? Acho que essa é a grande questão que ajudou a impulsionar o trabalho e a gente a fazer essa pesquisa propriamente dita. Então, assim, longe de ser eu, né, a única pessoa que está envolvida. Então, existem várias pessoas que encabeçaram, né, esse projeto. Então, a doutora Marge, o doutor Ken, outros colaboradores dentro do AC Camargo e fora do AC Camargo também, que estão ajudando a estudar vários aspectos diferentes da COVID. Mas eu tive uma ajuda, assim, indispensável de várias outras pessoas. Então, no AC Camargo, a gente tem uma equipe de enfermeiras de pesquisa que teve ali acompanhando os pacientes, fazendo as coletas para a gente. Tem uma equipe de técnicas que pegou essas amostras, fez o primeiro processamento dessas amostras e tudo mais. Então, assim, muita gente envolvida no trabalho. Depois eu fui fazer alguns experimentos, fazer as análises de dados e tudo mais, tentar entender o que estava acontecendo ali. Aí, mais uma vez, né, teve muita ajuda do Dr. Ken, da doutora Marjorie, de pessoas do laboratório também, para a gente poder ir conversando e tentando entender melhor assim, o que a gente está vendo, o que a gente está vendo de diferente, para tentar responder por que um paciente vai ter a doença leve, né, a COVID leve, ou seja, vai realmente parecer que ele teve só os sintomas mais tranquilos, assim, né? Teve gente que tossiu 2 vezes, acabou a COVID e pronto. E teve gente que ficou muito mal, precisou ir pro hospital e tudo mais. Então, era exatamente essa pergunta dentro do contexto do câncer. Eu achei interessante você mencionar que essas pesquisas são feitas não por uma pessoa, mas há uma equipe inteira por detrás desse grupo, né, desse estudo. Se você pega, eu estava vendo o seu trabalho, o seu paper, a quantidade de autores que tem ali. Então, realmente, esse tipo de pesquisa demanda muito trabalho e não só por poucas pessoas, mas de um grupo inteiro mesmo. E já que você citou, então, a sua intenção da pesquisa, toda essa contextualização lá no começo da pandemia que suscitou essas questões, aí eu queria saber mais qual foi o procedimento para você tentar responder essas dúvidas, principalmente dessas diferenças em relação à COVID leve, à COVID grave, se vocês conseguiram chegar em algumas possíveis evidências em relação a essas dúvidas. Então, eu vou tentar explicar de uma forma simples, né, o que a gente faz nessas pesquisas. Tudo começa com as pessoas que estão pensando o projeto, então começa com a ideia. Então as pessoas têm ideias e elas vão tentar achar formas de responder essas perguntas. Então a ideia foi, olha, vamos estudar a COVID no paciente com câncer. Essa é a ideia. O que a gente está tentando responder? Então, a pergunta é exatamente por que um paciente vai ter a doença leve e por que um paciente vai ter complicações tão graves? Por que isso é importante? Exatamente porque a gente quer ver quais características daquele paciente que só vai ter a doença leve e, principalmente, quais as características daquele paciente que vai ter a doença grave. Porque aí a gente consegue começar a enxergar pontos onde a gente pode tentar ajudar o paciente. Tá, então, assim, fazendo mais uma analogia, igual você ter um problema, por exemplo, tá vazando água em algum lugar da sua casa. Primeira
coisa é exatamente você identificar que está vazando água. Onde é? Onde que está acontecendo isso? O fato de ser água já te ajuda a identificar que é algum lugar onde a gente tem água correndo. Então, provavelmente não vai ser no seu quarto, que a gente não espera ter uma torneira dentro do quarto, por exemplo. Mas no banheiro, na cozinha, na área, né, para lavar as coisas e tudo mais. São lugares onde pode estar acontecendo um problema com água. Aí você vai ver, um problema na torneira, será que a torneira só estava aberta? Ou será que é um problema no encanamento? Você teve um encanamento que estava furado e você vai ter que abrir a parede para tentar consertar o encanamento e assim por diante. Então a gente vai indo por etapas. A partir do momento que a gente consegue identificar onde é que está o problema, a gente consegue pensar em soluções para o problema. Então a primeira ideia era exatamente conseguir identificar esses dois padrões. O paciente que estava indo tudo bem com ele durante a Covid, não tinha problema, o fato dele ter, ou no caso todos os pacientes, no nosso projeto tinham câncer. Então assim, o câncer em si estava ali, o paciente às vezes estava tendo um tratamento e tudo mais. Mais uma vez, se o tratamento foi interrompido ou não é uma questão médica, a equipe clínica que está ali para tomar essa decisão e ver o que vai ser melhor para o paciente naquele caso. Então, por exemplo, para quem estava tendo uma Covid leve, não tinha tanta questão, não tinha tanto problema de você continuar com o tratamento antitumoral. Mais uma vez, vai depender do caso, pode ter tido casos diferentes. Mas, e o paciente que estava com uma doença mais grave? Aí o paciente começou a ter falta de ar, por exemplo. O que você faz com esse paciente? Aí, geralmente, interrompe o tratamento, deixa o paciente numa UTI, ele precisa de um cuidado mais próximo e tudo mais. Então, assim, depois que a gente vai conseguir formular essa questão, qual a questão que vai iniciar a nossa pesquisa e fazer a nossa pesquisa andar, a gente começa a recrutar esses pacientes. Então, todo paciente que chegava ali no AC Camargo, ele ia fazer algum tratamento e tudo mais, e ele era diagnosticado, com Covid, ou seja, identificava que o vírus, ele tinha entrado em contato com o vírus, então ia fazer aquele exame com suave e tudo mais, a gente aproximava dele, para tentar convidá-lo para a pesquisa. Então, o que a gente faz, geralmente? A gente convida o paciente para a pesquisa, fala para ele como é que funciona, o que a gente está querendo com a pesquisa, a importância da pesquisa e o que vai ser pedido dele. Então, já fica aí uma questão legal para falar para outras pessoas, que sempre que elas puderem ajudar em pesquisa, sempre que elas puderem participar, é sempre muito bom para a gente. E não importa se é uma pesquisa assim, que é da área clínica ou se é uma pesquisa assim, que estão te entrevistando, fazendo perguntas e tudo mais. Sempre que alguém, um pesquisador, uma pesquisadora chega para abordar a gente, é porque ela está com uma questão ali para ser respondida. Então, o que a gente pedia dos pacientes? O paciente já ia fazer algum exame, então ele já ia para um exame de rotina, por exemplo, do tratamento dele, ou ele já ia ter que fazer algum exame por conta da própria Covid mesmo. Então, tirar um tubinho de sangue e tudo mais. E aí o que a gente pedia era só para ter um tubinho a mais, por exemplo. O paciente já ia coletar sangue para um exame e ele acabava coletando um tubinho a mais que ia acabar servindo para pesquisa. Então, geralmente os nossos procedimentos, eles são sempre nesse sentido. Então, assim, você já vai levar uma agulhada, vai ser uma agulhada só de toda forma. Então, dar um tubinho de sangue para o seu exame ou dar um tubinho de sangue a mais que pode ajudar a gente na pesquisa e quem sabe, mais para frente, tá auxiliando exatamente na hora de responder essas perguntas. Então, depois que a gente tem esse tubinho de sangue, a gente consegue fazer várias coisas com sangue, porque existem várias coisas dentro do sangue. Existem as células que estão, na nossa circulação e existem outros, vamos chamar de fatores, Você até citou lá atrás, as citocinas e tudo mais. É um tipo de proteína, que a gente tem, que fica em circulação e que é importante para a gente também. Então, o que a gente faz ali na pesquisa, dentro do laboratório, o que a gente está fazendo? Da mesma forma que você vai e faz um exame de sangue, o famoso exame de sangue, em que você vai ver as suas células,
Talvez alguns já tenham ouvido falar do hemograma. Às vezes você vai fazer um exame de sangue para ver os seus, né, o famoso triglicérides, ou então o colesterol e assim por diante, a glicose. Então, da mesma forma que você faz esse tipo de exame de sangue para várias coisas, né, que a gente acaba fazendo ao longo da nossa vida, na pesquisa, né, dentro do laboratório, a gente faz um super exame de sangue, vamos dizer assim. Parecido com aquele exame que a gente faz no médico, de rotina, mas o que vocês analisam mais propriedades, né? Isso, a gente analisa assim coisas bem específicas que geralmente não aparecem, né, no exame de sangue, e de uma forma muito mais aprofundada. Então, assim, é mais complexo. Então, eu chamaria realmente de um super exame de sangue, né? Super exame, maravilhoso. Para ficar mais simples. E aí, às vezes, a gente consegue identificar alguns fatores. Então, da mesma forma que às vezes você, né, o médico, uma nutricionista, ou, né, algum profissional assim, da área da saúde vai te pedir um exame exatamente para indicar o que é melhor para você, e aí às vezes você faz o exame, putz, o colesterol tá alto. O que a gente vai fazer a partir disso? Na pesquisa, a gente também está fazendo mais ou menos essa ideia, só que a gente está olhando para outros fatores. Geralmente a gente está olhando para fatores que têm a ver com o sistema de defesa do nosso corpo. E a ideia é a mesma. Então, assim, vamos supor que você conseguisse ver um fator X no sangue, que conseguisse dizer assim, poxa, todo paciente que tem uma COVID grave, que precisa de receber oxigênio, que precisa ir para uma UTI e tudo mais, ele sempre tem esse fator X. Então você começa a conseguir assim separar aquele paciente que vai ter uma doença mais leve daquele paciente que vai ter uma doença mais grave. E aí depois que a gente vai estudando o fator X com mais calma, com mais atenção, às vezes a gente consegue propor algumas coisas, né? Por exemplo, um remédio para tirar o fator X, para eliminar aquela influência do fator X. Entende? Então, por exemplo, se a gente estivesse olhando glicose para ver se uma pessoa está com diabetes, aí tem a insulina para ajudar a reduzir os efeitos da glicose ali no sangue do paciente. Então, é mais ou menos essa a ideia. A gente vai procurando por fatores específicos que estão sempre naqueles pacientes que vão ter uma doença mais grave. Ou a gente pode tentar achar fatores específicos que estão sempre no paciente que tem a doença mais leve. Porque às vezes também tem um potencial ali para um remédio, né, para um tratamento e tudo mais. Fala, opa, o paciente tem Covid, a gente já dá isso aqui e ajuda ele na proteção ou no combate ao vírus. Então, é mais ou menos essa a ideia. Assim. Perfeito, ficou muito claro. Para quem está ouvindo, o Flávio acabou de dar uma aula de como acontece o método científico, gente. O exemplo da torneira, do vazamento, é realmente isso. Primeiro a identificação do problema, analisar bem o que está acontecendo e depois propor possíveis caminhos para achar soluções e, de fato, fazer testes e ver se, de fato, aquilo que a gente trouxe como a tentativa de conserto funciona. Então, maravilhoso, Flávio. Outra questão que você levantou no meio da sua fala, que eu gostaria de resgatar rapidamente, é sobre a importância da participação das pessoas em procedimentos e testes e científicos, como é o caso fazer coletas de dados mesmo, a importância de pacientes participarem desses testes, justamente porque isso acaba contribuindo muito para nossas pesquisas, para a ciência. Né? Às vezes as pessoas ficam, não, mas por que eu vou fazer isso? Vai dar trabalho, vai me furar aqui, vai tomar meu tempo, né? No caso de uma entrevista, pode causar algum constrangimento, alguma coisa assim, mas é importante mencionar também que todos esses procedimentos de coleta de dados, né, que as pessoas podem ser convidadas para participarem, todos esses procedimentos eles passam por uma apreciação ética. Pesquisas sérias passam por uma apreciação ética, que seria da Plataforma Brasil, por exemplo, que é um órgão brasileiro que cuida dessa parte, que pesquisadores submetem seus protocolos de pesquisa, e aí eles vão fazer uma apreciação para ver se aquele procedimento vai proteger bem a pessoa que vai participar da pesquisa, quais são os benefícios, se está tudo muito bem feitinho. Então, quando vocês forem convidados para participar
participarem de uma pesquisa, participem, né? Você vai estar bem assegurado, assim. E certamente o pesquisador vai te oferecer um documento que vai mostrar para você quais são as condições da pesquisa e tudo mais. E tem um termo de consentimento livre e esclarecido, que basicamente é um documento que vai te explicar sobre a pesquisa e que vai perguntar se você quer ou não participar. E aí você assina aquele termo, essa assinatura é só para você estar confirmando, né, que o documento foi lido e que te explicaram, né, do que se trata a pesquisa, mas assim, tem sempre essa questão, né, dos comitês de ética. Nenhuma pesquisa que a gente faz, ela é feita sem uma avaliação mesmo do comitê de ética para ver se aquela pesquisa faz sentido, se aquilo vai trazer algum risco para o paciente, e assim, se aquele documento chegou até você, se aquela pergunta, né, de participação chegou até você, é porque já passou pela avaliação de outras pessoas e que pessoas que têm conhecimento nessa área, elas verificaram que, assim, não vão ser procedimentos que vão te trazer prejuízo. Assim, não dá para a gente falar que vai te trazer necessariamente um benefício, porque a pesquisa funciona a longo prazo. Então, a gente não tem como, em muitos casos, afirmar que o sangue que você está dando aqui hoje, daqui a 2 meses ele vai estar trazendo um benefício para você. Mas a gente pode pensar em retrospecto. Por exemplo, assim, uma pessoa que deu sangue há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ajudou na imunoterapia que existe hoje e que está disponível para alguns casos, entende? Então, essa é a ideia. Alguém lá atrás deu sangue, que não sabia se ia ajudar ou não diretamente aquela pessoa. Aquele sangue foi utilizado, né, para fazer as pesquisas iniciais. Depois, outras pessoas foram convidadas para participar da pesquisa, né, no que a gente chama de fase clínica, quando o remédio já está sendo aplicado para o paciente. E a gente não sabe, né, no primeiro momento, a gente tem várias evidências de que aquele tratamento ele vai ser positivo para o paciente e que ele vai trazer um benefício. E é por isso que a pesquisa é liberada e que a gente pode convidar os pacientes a participarem. Mas, como é o primeiro momento, ninguém sabe qual vai ser o resultado. O resultado pode ser 100% de cura, por exemplo. Dificilmente é, né, 100% de cura, mas poderia ser. Poderia ser 0%, poderia não ter nenhum tipo de benefício. Mas no primeiro momento, ninguém sabe. E aqueles pacientes que estão participando, eles estão nessa perspectiva. Eu posso tomar um remédio e não servir para nada, e eu posso tomar o remédio e recuperar, e ser um remédio revolucionário. Então é sempre assim, tem um fator da pessoa, mas sempre tem o fator de que aquilo que você está fazendo hoje, né, o sangue que você está dando hoje, a entrevista que você está dando hoje, ou a participação no ensaio clínico que você está fazendo nesse momento, ele tem um potencial ainda maior de ajudar pessoas lá na frente. Então, eu acho que a gente pensar por esse lado também é sempre interessante, de que as vacinas que a gente tem hoje, os remédios que a gente tem hoje, né, os tratamentos no geral que a gente tem hoje, basicamente todos eles passaram por essas etapas de recrutar pessoas que muitas vezes não tiveram um benefício direto com aquilo naquele momento, mas que hoje estão aí nos beneficiando. Então, que a gente tem as vacinas, que a gente tem os remédios por conta, né, de pessoas que lá atrás participaram de pesquisas. Então, é sempre muito importante para a gente, e a gente sempre tenta fazer a pesquisa de uma forma que vá causar o menor transtorno possível para a pessoa. Então, por isso que eu até comentei, é assim, você já vai fazer o exame de sangue, você não vai tomar outra agulhada para tirar mais sangue, a gente não faz isso. Geralmente o nosso procedimento é, já que você vai fazer um exame, você já vai pegar um tubinho, por que você não pega 2? E dá um tubinho pra gente poder estudar melhor. É mais nesse sentido. Então, a gente sabe que tem outras coisas, né, que estão passando na cabeça da pessoa, né? Se você está fazendo um exame, geralmente não é por um bom motivo. Às vezes a gente faz um check-up, mas muitas vezes a gente está fazendo um exame porque a gente já não está se sentindo bem, a gente já está lidando com uma doença e tudo mais. Então a gente sabe que tem outras questões também. Ninguém precisa se sentir assim obrigado a participar, muito pelo contrário, né? Uma participação voluntária, mas é sempre bom trazer essa questão de que assim, olha, não tem como garantir que isso vai te ajudar.
pode te ajudar. Você pode ter um benefício direto por participar da pesquisa. Não tem como garantir isso. É mais fácil dizer que isso vai ajudar alguém lá na frente. Talvez uma pessoa que você conheça, talvez uma pessoa que você não conheça. Mas que de toda forma a gente está tentando algo que o transtorno seja o menor possível e que a gente possa resolver uma questão, né, responder uma pergunta que é importante não só para a gente, quanto pesquisador, pesquisadora, mas para outras pessoas também, né, para os pacientes, para a sociedade de forma geral. É um retorno para essas pessoas. Talvez esse retorno, esse resultado não seja imediato, né, Flávia? Assim como você bem deixou claro, mas a participação acaba sendo direta ou indiretamente muito benéfica ao pesquisador, ao cientista. E é bacana a gente trazer isso aqui pro nosso podcast, justamente para que as pessoas entendam um pouquinho mais o que acontece atrás das cortinas da ciência, né? Como que é feito exatamente todo esse procedimento, que há esse cuidado da ética do pesquisador, né? Em relação também a como ele vai trabalhar com os participantes, os pacientes, questões de privacidade de dados também é uma coisa muito importante, que sua identidade do participante não vai ser revelada, vai ser protegida. Tem todas essas questões que são muito importantes de serem trazidas. Imunoagentes. E agora, Flávio, fechando esse parênteses importante que a gente fez e voltando lá para sua pesquisa, fiquei curioso para saber, é como se fosse uma narrativa que você está trazendo aqui, porque uma pesquisa clínica, uma pesquisa em imunologia, enfim, em oncologia, também não deixa de ser uma narrativa, que a gente tem aquele problema lá no começo que você está tentando trazer soluções, tem um procedimento, né, esse método aqui que você está adotando de propor, né, essa coleta de sangue com os pacientes, justamente para tentar responder a sua questão, mas agora eu quero saber como que acaba essa história aí, eu quero saber, vocês foram lá, fizeram essa coleta, foi no AC Camargo mesmo, Flávio, que aconteceu esse procedimento de coleta de sangue? Isso, foram pacientes todos lá no AC Camargo, bem no início da pandemia, né, foi tudo no primeiro ano ali da pandemia, a gente começou em março as coletas, eu nem estava aqui, na verdade, né, eu estava em Ouro Preto ainda, quando as coletas começaram, que foi a primeira fase da pandemia, né, e foi a mais tensa, porque ninguém sabia muito bem o que fazer, a gente não tinha uma orientação centralizada do que fazer. Então, basicamente, cada local estava buscando pelas suas próprias estratégias de como lidar com a pandemia naquele momento. Eu até brinco que, assim, no início a gente estava preocupado que quarentena era 40 dias, né? Então, nossa, 40 dias sem sair de casa, aí viraram 40 anos, né? 40 literalmente, lê do engano, né? Pois nossas preocupações mudaram, né? Então, assim, foi um momento muito complicado. Então, eu sempre gosto de trazer a equipe à tona, exatamente porque, assim, desde a equipe de médicos e médicas, né, enfermeiros e enfermeiras, né, nutricionistas, farmacêuticos, farmacêuticas que estavam ali cuidando desses pacientes, estavam numa situação muito complicada, porque ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. A gente sabe que essas pessoas, né, que estavam ali na linha de frente estavam expostas a um risco muito maior, acabou infectado e tudo mais, acabou tendo Covid, tendo complicações por conta da Covid. Então, assim, é sempre bom trazer à tona essa questão de que a gente não faz pesquisa sozinho. Eu estou aqui, né, sendo entrevistado, mas tem uma equipe enorme por trás do trabalho, e é assim com todas as pesquisas, né? Toda vez que você vê uma notícia sobre um remédio, né, uma vacina, um tratamento revolucionário, você pode ter certeza que existe trabalho de muita gente envolvida. Não só, né, da equipe ali, né, do próprio laboratório e tudo mais, mas a gente também se apoia, né, no trabalho de outras pessoas. Então a gente vai vendo coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo, para a gente tentar achar o melhor caminho, a melhor resposta. E aí, sobre a minha pesquisa, né, especificamente, a gente está analisando os dados, né? Então tem muita coisa que está vindo. Não dá para dizer que a gente tem uma conclusão muito bem fechada, assim, mas a gente está vendo alguns indícios, né, do que está acontecendo. Então, assim, uma das coisas que a gente, de certa forma, conseguiu enxergar e confirmar, né, no lado da
imunologia é como esses pacientes vão responder dependendo do tipo de câncer que eles têm. Então, aqueles dois grandes tipos de tumores, né, que eu comentei antes. Então, o paciente que tem o tumor hematológico, a gente já sabia que ele tinha um maior risco. E ele realmente responde de uma forma diferente do paciente que tem um tumor sólido de forma geral. Essa foi a primeira questão. A gente viu nos nossos pacientes com tumores hematológicos, né, um padrão, a forma como eles estavam respondendo ali era diferente do paciente que tem o tumor sólido. E a gente conseguiu ver alguns padrões também, olhando especificamente para a severidade da COVID. Então a gente viu que, por exemplo, assim, geralmente o paciente que tem uma COVID mais leve, parece que como se o sistema imune dele tivesse mais equilibrado. Entende? Você tem ali os mecanismos que estão fazendo o sistema imune combater o vírus, mas você também tem os mecanismos que estão impedindo o sistema imune de causar dano às outras células. Então, igual aquela situação que eu estava falando, né, do câncer. O sistema imunológico chega ali para eliminar o câncer, mas tem outras células vizinhas. No caso de uma infecção viral, a ideia também é a mesma. Então, tem uma célula infectada e tem outras células ao redor que ainda não estão infectadas. Então, você não pode eliminar todas elas. Tem que ser bem direcionado. Então, parece que o paciente que ele vai ter essa COVID mais leve, ele já chega com um padrão de resposta. Assim que a gente tem o diagnóstico dele, ele parece que já tem um padrão de resposta que é mais equilibrado. Então você vê que as coisas estão melhor, né? Olhando o sangue dele, é como se na hora que saísse esse super exame de sangue, a gente falasse, nossa, você tá bem, hein? Seus exames estão todos dentro da normalidade, né? Vamos dizer assim. As coisas estão equilibradas, isso, estão equilibradas aqui. Esbanjando saúde. E o paciente que vai progredir de uma forma grave, né, que vai ter a COVID grave, a gente já vê um padrão diferente. Então, tem um processo que a gente chama, né, dentro da imunologia, que é um processo de exaustão, que é bem parecido com o nosso processo de exaustão, né? Então tem uma hora que a gente cansa, que a gente não consegue mais fazer as coisas, a gente não consegue trabalhar direito, a gente não consegue pensar direito, fica difícil até para se relacionar com as outras pessoas e tudo mais. A gente fala, nossa, preciso de férias. Então as células do sistema imunológico, né, nossas células de defesa também tem um pouco disso. Tem uma hora que elas falam, não aguento mais, eu estou aqui combatendo esse vírus, já não sei há quanto tempo, e eu já não consigo mais fazer as coisas como eu deveria. Eu não consigo mais exercer a minha função. Até as células de defesa, elas cansam. Uhum. É isso? A gente fala que elas ficam exaustas. E a gente já tem esse padrão para esse paciente, assim, no momento do diagnóstico, a gente já consegue identificar alguns sinais, igual a gente também consegue identificar, assim, né, no colega, no familiar, no vizinho, que você olha assim, parece que ele está precisando de férias, né? Então a gente consegue ver, assim, nesse super exame de sangue, tem alguns sinais ali que já indicam pra gente, esse paciente, né, as células desse paciente já estão ali. Logo nesse ponto, elas já estão no estado, assim, exausto. E aí a pergunta é, quem é que vai substituir essas células que estão exaustas? E isso vira uma questão, especialmente para o paciente que tem o tumor hematológico, porque, como eu disse, como é um tumor que afeta o sangue, né, as células do sangue, ele geralmente já tem menos células disponíveis. Então, imagina só, é a mesma carga de trabalho para muito menos gente. A mesma carga de trabalho para muito menos células. Então, a tendência é que as células realmente fiquem mais exaustas. Então, se elas estão tendo que trabalhar o dobro, né, porque... Estou fazendo hora extra já. Tá fazendo hora extra. E as células não descansam, coitadas, né? Dia e noite. Então, assim, quando tem um número muito pequeno de células, é ainda mais complicado. Elas ficam ainda mais exaustas. Então, a gente acaba vendo esse tipo de padrão. E a gente também vê, igual eu falei, né, existem esses fatores que ficam circulando no sangue. A gente vê, principalmente no paciente com tumor hematológico, que tem muitos desses fatores que estão em níveis mais altos que deveriam. Então, mais uma vez, quando a gente faz esse super exame de sangue, depois, né, vocês podem reparar, quando a gente faz um exame de sangue, sai um número e tem uma referência,
que é assim, olha, a sua glicose, ela deve estar entre o número X e o número Y. Os seus triglicérides devem estar entre o número X e o número Y. O seu colesterol entre o número X e o número Y. Então, a gente fala que está tudo dentro da normalidade quando está mais ou menos dentro daquele intervalo que é indicado no próprio exame. Então, quando a gente faz esse super exame de sangue, às vezes a gente já vê, nossa, esse paciente está com tudo muito elevado. Você consegue identificar que tem alguma coisa errada acontecendo com ele, às vezes antes mesmo dele apresentar algum sinal de maior gravidade. Então, assim, às vezes ele nem apresentou ainda uma necessidade de receber uma oxigenação suplementar ou de ir para uma UTI e tudo mais, mas você já vê esses sinais de que as coisas não estão indo bem. Ele está tendo dificuldade para lidar com o vírus. E aí, no geral, o que a gente acaba vendo é que, assim, o sistema imunológico e as células, as outras células do nosso corpo também, né, que não são do sistema imunológico, elas tentam fazer o que elas podem. Então, olha, tá acontecendo uma infecção, tem um vírus aqui, tá matando as minhas vizinhas, vou tentar, não sei, nem que for bater panela, entendeu? Para chamar a atenção e gritar e tentar pedir ajuda de alguma forma. Às vezes elas não conseguem, porque, né, da mesma forma, se a célula vai e bate panela, a vizinha dela não vai ser eliminada por conta disso, né? A vizinha que está infectada. Uhum. Então, assim, as células fazem o que elas podem, né? O sistema imunológico também faz o que ele pode. Então, por isso que às vezes a gente vem com remédio para poder auxiliar o sistema imunológico, para afetar diretamente a célula que está infectada e tudo mais. São estratégias para tentar ajudar as defesas do nosso próprio organismo, porque nem sempre ele consegue resolver as coisas sozinho. Mas e aí, você tendo feito essa coleta com esses pacientes, ter descoberto inclusive que pacientes com Covid leve, o sistema imunológico ficou mais estável. É isso, né? Eu só queria te perguntar, Flávio, se você puder dar um exemplo de... Se pudesse caracterizar o que é uma Covid leve de uma Covid grave, só com alguns pequenos exemplos de sintomas, por exemplo. A gente classificou, né, no nosso trabalho esses graus de severidade pela necessidade do paciente de precisar de uma oxigenação suplementar, que a gente chama. Então, basicamente, usar uma máscara de oxigênio. Isso não quer dizer que ele necessariamente teve que ser entubado ou alguma coisa assim, mas que ele precisou de algum tipo de suporte de oxigênio. Então, o nosso grande ponto de corte, né, para esses grupos, né, de doença leve ou doença severa, no caso da nossa pesquisa, foi exatamente esse. Então é basicamente assim, se o paciente não chegou ao ponto de sentir falta de ar, né, e existe um parâmetro que a gente vê que chama pressão de oxigênio. Então, talvez as pessoas que passaram pela Covid talvez tenham experimentado isso em algum momento, em que a gente olha como está o oxigênio no sangue dessa pessoa. Que aí você fala assim, olha, se ficar menos que 95%, você tem que receber uma oxigenação a mais. Então, assim, de uma forma mais simplificada, era mais ou menos essa a ideia. Se o paciente não teve falta de ar durante a Covid inteira, então, às vezes ele teve tosse, às vezes ele teve uma febre ali em 1 ou 2 dias, pode ter tido uma dor de cabeça, às vezes uma dor de barriga, né, porque a Covid também afeta a parte intestinal e tudo mais. Às vezes teve algum daqueles outros sintomas, tipo, perdeu o paladar, perdeu o olfato e tudo mais, mas não chegou a ter perda de ar mesmo, de se sentir sem ar. A gente classificou esse paciente como um paciente que estava tendo a Covid leve. Se ele ficou assim ao longo de toda a Covid, essa foi a classificação para ele. E o paciente que precisou de algum tipo de oxigenação, ou seja, ele já teve a falta de ar, a pressão de oxigênio dele, né, como a gente fala na clínica, caiu para abaixo de 95%, então quer dizer que tem alguma coisa mais severa acontecendo. E aí a gente chamou de Covid grave. Então foi basicamente essa a divisão. Acredito eu que também a intensidade, digamos assim, da gravidade da Covid também relaciona-se com a quantidade da carga viral que o paciente, que a pessoa acabou sendo infectada ou não. Então, essa é uma pergunta bem interessante para o contexto da Covid e câncer. Isso eu não sei te falar,
a gente queria responder essa pergunta, mas a gente não tinha esse dado específico. Uhum. Mas, assim, em outras pesquisas, a gente vê essa relação, assim, de severidade e carga viral, sabe? Então, é uma coisa que faz sentido. Porque, assim, na COVID, né, vamos tirar um pouquinho o câncer, né, do contexto para ficar um pouquinho mais simples. Na COVID você vai ter sempre esse equilíbrio entre qual o efeito negativo que o vírus está causando e qual o efeito negativo que o sistema imunológico está causando. Então, quando a resposta está equilibrada, o que a gente provavelmente vai ver é que não tem tanto vírus, as poucas células que estão sendo infectadas estão sendo rapidamente eliminadas e você tem um sistema ali que a gente chama de regulação, um sistema de regulação do sistema imunológico. Então, assim, da mesma forma que tem os soldados ali para resolverem o problema, tem as outras células que vão ficar ali um pouco mais para trás e falar, olha, tá bom, não precisa exagerar também, vamos segurar um pouco a barra. Então, às vezes no filme tem aquela coisa, né, do policial bom e o policial mau, né, na hora de tá negociando lá com o suspeito para ver se ele fala alguma coisa. A ideia seria mais ou menos nesse sentido. Então tem o cara durão lá e tem o outro personagem que tá ali, mas olha... O bonzinho. apaziguando um pouquinho a situação. Então é mais ou menos essa ideia. Você tem um efeito que é causado pelo vírus, mas se você não controla o seu sistema imunológico, ele pode acabar enxergando que, assim, não é só aquele prédio que está infectado naquele bairro. Ele pode achar que é o bairro inteiro. E aí querer demolir o bairro inteiro. Então tem que ter alguém ali para falar com ele. Olha, não é bem assim. Tem essas e essas células que realmente estão infectadas, que a gente vai ter que eliminar e tudo mais, e tem outras células ali que estão saudáveis, que não precisam passar por isso. Então, a gente tem toda essa questão no sistema imunológico. E a gente viu isso também nos nossos resultados, porque tem alguns pacientes que acabam passando por esse processo de precisar de uma oxigenação, né, sentir a falta de ar, precisar do oxigênio, porém eles acabam recuperando da Covid, enquanto algumas pessoas infelizmente vêm a óbito. As pessoas que conseguem se recuperar, a gente vê muito essa característica de regulação. A gente vê células que têm essa identificação, né, que a gente chama de células reguladoras ou células regulatórias, que vão fazer exatamente esse papel de segurar um pouco o efeito do sistema imunológico, para ele não sair eliminando as células de forma desenfreada. Para fazer um meio termo ali, meio de campo, de falar, opa, peraí, não é sair batendo em todo mundo, vamos segurar a barra, legal. Exatamente. Agora, Flávio, eu fiquei assim, eu tô curioso para saber se eu sei que a sua pesquisa ainda tá em andamento, mas se você puder compartilhar um pouquinho de spoilers em relação a possíveis evidências, já que vocês encontraram dessa relação da Covid-19 leve, Covid grave e a relação com os tipos de câncer que você trouxe como perguntas mesmo na sua pesquisa, como o câncer sólido, o câncer hematológico. Se você puder compartilhar um pouquinho também, já a gente encaminhando aqui para o nosso final, eu te agradeço. Assim, a gente conseguiu ver mais aquelas evidências de que, para ajudar a responder um pouquinho de por que o paciente com tumor hematológico responde de uma forma pior do que o paciente que tem o tumor sólido. Então, assim, a gente já tinha uma ideia que era exatamente porque o tumor hematológico afeta as células do sangue, né? Muitas vezes são células do sistema imunológico. Então, a gente já tinha essa ideia de que se o paciente está com uma leucemia, com um linfoma, que tem relação com células de defesa do organismo, provavelmente na COVID esse paciente vai ter um problema maior. Porque, vamos supor, se ele tem um câncer no cólon, né, que é um câncer de intestino, a gente não faz uma associação direta entre o intestino e a defesa do organismo, por exemplo, né, apesar de que tem ali o seu papel. Mas assim, não é o cólon, ele é do sistema digestório que está com uma outra grande função no corpo, enquanto uma célula do sistema imunológico tem como sua principal função a defesa do organismo. Então a gente já se imaginava que o paciente com tumor hematológico
ia ter um problema maior. A gente conseguiu ver algumas evidências disso, dizendo a respeito exatamente a essa falta de célula. Então, parece que o paciente com tumor hematológico, ele vai sofrer tanto com a COVID grave quando ele tem uma falta de células muito grande, mas, né, atrelado a isso, esses outros fatores de exaustão, desses outros fatores que estão na circulação do paciente, que estão super elevados. Então, assim, é sempre uma conjunção de coisas, né? São vários motivos que levam àquele quadro de COVID mais severa. Mas aí eu tenho que trazer uma outra questão que é assim, o número de pacientes que a gente conseguiu reunir é relativamente pequeno. Então, mais uma vez, né, a importância da participação das pessoas sempre que elas puderem participar. Quanto maior o número que a gente tem de participantes, melhor são as afirmações que a gente pode fazer. A gente consegue afirmar as coisas com mais certeza. Quando a gente tem pouca gente participando, aí começa a ficar um pouco difícil de determinar o que a gente está vendo aqui, se é uma diferença real ou se é uma coisa assim, por acaso, né? Então, por exemplo, existe uma brincadeira que se faz dentro da área da pesquisa, que é assim, se você olhar, se não me engano é na Suíça, tá? Eu posso estar falando errado, mas se não me engano é na Suíça, que as pessoas têm muito hábito de comer chocolate e que tem o maior número de pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Ué. E aí você poderia fazer a associação, poxa, então eu comer mais chocolate, né? Chocolate me deixa mais inteligente, ou alguma coisa assim, ou aumenta as minhas chances de ganhar o prêmio Nobel, mas né, qual que é a evidência de que que essas são coisas reais, né? Então, que não é simplesmente um acaso, né? Que você teve muita gente lá ganhando o prêmio, e que ao mesmo tempo é uma população que gosta muito de chocolate, entendeu? Então, assim, são questões diferentes, às vezes elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí dentro da pesquisa, quanto mais participantes a gente consegue ver essas diferenças com maior clareza. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com grupos que são muito heterogêneos. Então, para cada câncer hematológico, né, um linfoma, existem tipos de linfomas que são diferentes, que afetam células diferentes. Existem tipos de leucemias que são diferentes também. E são 2 tumores hematológicos. Dentro dos tumores sólidos, nós temos basicamente um tumor para cada órgão. Às vezes mais de um tipo de tumor, né, um subtipo, vamos dizer assim, para cada órgão. Então, quanto mais homogênea é o seu grupo, fica um pouco mais fácil de encontrar esses padrões. Então, para a gente seria muito importante se tivesse mais gente participando e tudo mais. Para essa pesquisa, né, em específico, a gente não consegue recrutar mais pessoas, exatamente porque foi uma pesquisa que começou lá em 2020, não tinha vacina, as variantes eram diferentes, né, do vírus eram diferentes e assim por diante. Hoje a gente está em outro contexto, mas sempre que você puder participar de uma pesquisa, por favor, né, leve isso em consideração, participe. Geralmente não vai gastar muito do seu tempo, assim. Geralmente são coisas rápidas, são coisas que são feitas para evitar ao máximo o transtorno, né, para a pessoa que está participando. E eventualmente, assim, pode sair alguma coisa legal, quem sabe, né? Não sai numa notícia que a gente descobriu alguma coisa. Às vezes a gente vê aí, né, saindo, olha, descobriram tal remédio, fizeram um ensaio clínico, né, com pacientes e está muito promissor e tudo mais. E às vezes você pode ver aquela notícia e olha, eu participei, né? Então você ajudou naquilo, né, na construção daquele conhecimento e tudo mais. Sim, eu tava lá, eu participei, fiz parte, pegaram meu sangue, dei meu sangue, literalmente, para isso. Exatamente, deu seu sangue pela ciência, olha só. Poético, exatamente, né? Poético. E muito legal. E eu fico pensando também, as pessoas que ajudam a fazer esse tipo de pesquisa, não só os cientistas, mas os os participantes, as pessoas que participam desses experimentos, podem estar ajudando até mesmo a trazer
uma melhora para esses tipos de tratamentos oncológicos, ter uma implicação em práticas clínicas no dia a dia. Porque eu imagino assim que uma pesquisa como essa, a partir do momento que você tem esses resultados, tem essas evidências, você está trazendo, né, a público, fazendo as publicações, poxa, isso pode contribuir muito até mesmo para que especialistas, os médicos, enfim, consigam até mesmo prever que tipos de tratamento podem ser mais adequados de acordo com o perfil imunológico de cada paciente, com base nessas coletas de sangue e principalmente esses pacientes que fazem tratamento oncológicos e que foram infectados com Covid. Então, eu estava aqui pensando, né, na importância mesmo que uma pesquisa como essa vai ter de implicação, né, no cotidiano mesmo. Eu acho que é uma questão que você está sempre pensando também, né, Flávia? É isso que te motiva a prosseguir com essa pesquisa, a continuar investindo no seu doutorado, enfim, e sempre trabalhando nesse sentido, né? A gente sempre vê, assim, que essas novidades, né, principalmente hoje em dia, porque existe pesquisa no mundo inteiro, né, basicamente. Então, a gente consegue contribuições de vários locais diferentes. No câncer, isso fica muito evidente porque é uma doença muito, muito, muito estudada. E aí, às vezes a gente vê coisas, né, novidades que estão saindo em outros países, por exemplo, e que as pessoas aqui no Brasil, né, as equipes aqui que estão cuidando dos pacientes, já ficam de olho também. Então, assim, existe todo tipo de coisa, não são só os tratamentos, os remédios, né, e tudo mais, mas pode ter até outros tipos de intervenção, como, por exemplo, assim, a intervenção nutricional. Então, que tipo de dieta é melhor para um paciente que tem um determinado tipo de tumor, ou que, por exemplo, acabou de sair de uma cirurgia. Existem outras abordagens, por exemplo, assim, de práticas integrativas, né, de, por exemplo, yoga, outros tipos de atividades físicas no geral, que podem ajudar o paciente, não só no bem-estar, às vezes isso acaba refletindo de forma positiva pro tratamento da pessoa mesmo, na forma como ela está se sentindo, de lidar melhor com a doença. E aí, assim, quando isso sai lá fora, ou quando isso sai em alguma instituição aqui no Brasil, e que isso é divulgado e tudo mais, as pessoas que trabalham na área, elas vão olhando e vendo se aquela estratégia vai fazendo sentido, né, para o contexto que elas estão. Obviamente, você não pode simplesmente aplicar as coisas da forma como você quiser, especialmente se for um tratamento, né, tudo isso passa pelos órgãos de regulação e tudo mais. Então, tem a Anvisa, tem a ANS, né, aqui no Brasil, para poder olhar se esses tratamentos vão ser permitidos, né, vão ser liberados e tudo mais aqui no Brasil, mas sempre existe essa conversa. Então, é sempre uma área que está em desenvolvimento, é uma área que está sempre tendo muita pesquisa e acaba sendo muito importante exatamente por conta disso. Você vê, né, na parte das terapias contra câncer, uma das novidades agora é o que chamam de terapias com células CAR-T, ou células CAR-T, que é um tipo de tratamento, inclusive, que está sendo implementado no Einstein agora, e que é super novo, né? Tem pouquíssimos centros no Brasil que fazem isso, e o Einstein agora está sendo um deles, e é uma terapia muito inovadora, de uma pesquisa relativamente recente, e que está sendo implementada aqui e que a gente está tentando também, a gente que eu digo, né, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, eu não trabalho diretamente nessa área, mas que estão tentando trazer boas estratégias para que seja mais uma opção de combate, né, ao câncer. Então, mais um tipo de tratamento que vai ajudar os pacientes. Então, assim, é sempre muito, muito importante para a gente estar valorizando a área da pesquisa, e não só no câncer, né, em várias outras doenças também, pesquisa de forma geral. As pesquisas de forma geral vão auxiliar muito na hora de criação de políticas, na hora de determinação, por exemplo, de tratamentos e assim por diante. Então, a verdade é que tem muita coisa que a gente não sabe, tem muito mais coisas que a gente não sabe do que coisas que a gente sabe, na verdade. E aí, isso acaba, assim, às vezes a gente encontra coisas que a gente realmente não esperava. Muitos dos maiores impactos que a gente tem são exatamente com coisas que a gente não esperava. Né? As primeiras pessoas que começaram a estudar as proteínas que estão ali envolvidas na imunoterapia, assim, dificilmente o que estava na cabeça delas daqui a 20 anos
isso vai estar sendo utilizado como um tratamento, entendeu? Era uma outra abordagem, é uma questão de o que isso aqui faz. Como isso é importante para essa célula em específico. E aí, ao passo que isso é estudado e que isso é desenvolvido, a gente chega nesses resultados. Então, leva tempo. Não é uma coisa que é feita de um dia para o outro e que, às vezes, tem questões, né? Vamos supor assim, estão estudando um sapo em algum lugar. E a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa pergunta assim, gente, para que vai estudar sapo? Para que vai gastar o recurso, né, dos impostos e tudo mais para estudar um sapo e tudo mais. Mas, às vezes, você está estudando um animal que ele tem um impacto muito importante para aquela região. E que aquele impacto é importante para você manter, por exemplo, outras espécies que vão ser importantes para a agricultura familiar naquela região. E aí é a comida que você come. Exato. Uhum. Entende? Então, assim, às vezes a gente acha, não tem nada a ver. A gente viu isso se repetir várias vezes, né? Tem exemplos aí ao longo da história de tipo, vamos colocar uma espécie nova nesse lugar, ou vamos tirar essa espécie desse lugar, né? Eliminar essa espécie. E você acaba afetando outras espécies de uma forma que ninguém estava esperando e acaba tendo um impacto negativo. Então, né, por exemplo, você eliminar abelhas, polinizadores de forma geral, você impacta toda a parte de produção de alimentos. Então, às vezes, o sapo é é um dos animais que está ali ajudando a manter o equilíbrio. Às vezes, o sapo tem alguma substância nele, tem alguma coisa que ele mesmo produz, que depois vão descobrir que pode ser utilizado como um remédio para alguma coisa. Que são coisas também que aconteceram. E tem muitas coisas, inclusive na área do câncer, que são assim, tem essa substância aqui numa planta, esse composto X numa planta, que acaba tendo um efeito positivo contra as células de tumores. Uhum. E aí isso é utilizado para avançar o conhecimento e quem sabe um dia a gente não vai ter uma combinação que vai estar envolvendo várias dessas coisas. Então, tudo isso é muito importante, né? Não só na área biológica, mas em outras áreas também, para a gente poder entender melhor o local onde a gente vive, as nossas comunidades, como as pessoas se relacionam ali. E na área da saúde, essas tantas conexões que existem e que são às vezes tão difíceis, né? Se fosse mais simples, pode ter certeza, já teria uma solução para doenças como câncer, diabetes, vários outros fatores que hoje a gente está aí na busca de soluções. É bem legal isso que você comentou, porque as pessoas precisam entender que a ciência, ela não é imediata, ela precisa de tempo, precisa de investimento acima de tudo, porque realmente envolve vários procedimentos, né? Vários processos de observação, de análise, de coleta, é realmente um processo longo. É diferente de outros setores da sociedade que tendem a trazer resultados um pouco mais imediatos, mas a ciência precisa desse tempo, porque se for algo muito rápido, muito feito de qualquer modo, não vai trazer resultados concretos e confiáveis nesse sentido. Então, é importante a gente deixar bem claro como é esse mecanismo mesmo das pesquisas científicas, né? E por mais que algumas pesquisas possam soar um pouco estranhas pra gente, assim, o título, né? Você comentou do exemplo do sapo, mas tem até mesmo um prêmio muito, muito famoso, chamado Prêmio Ig Nobel, né? É uma premiação de pesquisas com títulos muito curiosos, com pesquisas muito curiosas, né? Por exemplo, um grupo de pesquisadores estava investigando por que comer chiclete da rua pode nos dar indicativo de questões culturais de uma determinada civilização, de uma determinada sociedade, alguma coisa assim. Mas a hora que você para ler essa pesquisa, você fala, nossa, tem muito sentido isso que eles estão trazendo como item de pesquisa mesmo. Então, acho que vai bem nesse sentido mesmo e tem muita coisa bacana que a gente pode aprender com essas questões de ciência.
E Flávio, agora sim, pra gente encerrar, eu só queria que você comentasse mesmo quais são aí os próximos passos da sua pesquisa. Conta um pouquinho pra gente o que você pretende aí aprontar para os próximos tempos da sua investigação. A ideia é a gente conseguir fechar realmente esses trabalhos e poder trazer esses resultados para a comunidade, né? Então, assim, essa geralmente é a última etapa, né, da nossa investigação. Então, depois que a gente tem todos os dados e já analisou os resultados e tentou fazer sentido de tudo aquilo que a gente viu, a próxima etapa é a gente conseguir transmitir todas essas ideias e trazer essas ideias para outras pessoas. Que, assim, num primeiro momento, a ideia é realmente trazer as informações para a comunidade científica, né, para outras pessoas que trabalham com coisas semelhantes ao que a gente trabalha. Mas que é muito importante para a gente também poder trazer essas informações para a sociedade de forma geral, para mostrar assim, olha, o que eu estou fazendo aqui, né? Igual a gente está tentando fazer hoje, o que a gente está fazendo dentro do laboratório para as pessoas poderem entender, assim, que, né, nós bolsistas e tudo mais, a gente está com um trabalho também, né? Um trabalho como outros trabalhos que tem a sua particularidade, mas que não às vezes, infelizmente, as pessoas têm uma ideia de que a gente que faz pesquisa está ali sendo pago para estudar. Mas não deixa de ser verdade, mas assim, é um trabalho também, né? Então a gente tem muita responsabilidade envolvida, a gente passa muito tempo, às vezes, no laboratório, fazendo os experimentos, analisando os dados, vendo o que faz sentido, o que não faz sentido. A gente está sempre tendo que se manter atualizado, lendo outras coisas, estudando cada vez mais e tudo mais. Então, assim, é um trabalho que tem os seus desafios, né, que a gente não é reconhecido, né, na prática, assim, como trabalhadores. Exato. Especificamente, né, nós não temos direitos de trabalhadores, porque não existe a profissão de cientista, né, no Brasil, não existe a profissão de pesquisador, assim, propriamente dito, pelo menos não enquanto você está como estudante, e aí isso vem com seus contras, né, mas essa é a ideia pra gente, né, então poder trazer um pouquinho do que a gente está fazendo dentro do laboratório. Para mim é importante que as pessoas tenham uma noção do que a gente faz, de por que isso é relevante, por que a gente continua estudando, por que é importante ter bolsa, por que é importante ter um investimento na área de pesquisa, que às vezes a gente não vê, mas que são coisas assim que estão afetando o nosso dia a dia. E na realidade, tudo, né, em algum momento passou pela pesquisa. Então, assim, né, do celular que você tem até todo tipo de avanço que você tem na parte de medicina, todo tipo de avanço que você tem, assim, no saneamento básico, na engenharia e tudo mais. Nada disso foi feito tipo assim, vou decidir que eu vou fazer assim agora. Vou construir um prédio desse jeito e agora todo mundo vai construir desse jeito, e não teve nenhum tipo de pensamento por trás, não teve nenhum tipo de teste por trás, né? Tudo isso passa por outras questões. Então, assim, as coisas que a gente mais usa hoje passaram em algum momento por uma fase de pesquisa e continuam passando, né? A gente tem o desenvolvimento em todas as áreas aí que vem exatamente por essa parte. É que algumas coisas são mais rápidas, né, como você comentou, para algumas áreas, né, para o celular, todo ano tem uma coisa nova, e para algumas áreas demora um pouco mais. Mas a ideia é sempre o mesmo, de tentar achar melhorias e tentar trazer benefícios para as pessoas. Você aí que está ouvindo a gente conversar aqui, você está ouvindo tudo isso graças à ciência, porque o fone de ouvido que você está usando, o seu celular, computador, tudo ciência. Tudo pesquisa, tudo com participação de pessoas, enfim. Então, dê graças à ciência e acredite mais nela e em pesquisadores como Flávio. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer muitíssimo a participação do querido Flávio. Adorei o nosso papo. Nossa, me diverti bastante, aprendi muito. Realmente você explicou muito bem algumas questões que são até mesmo complicadas, né? Alguns conceitos que não são tão visíveis assim pra gente, em termos do sistema imunológico, da imunoterapia, do vírus, né? Da Covid-19. Então, ficou muito claro. E eu vou deixar aqui na descrição do episódio as redes sociais do Flávio. Tem o ResearchGate, né? Que é digamos que é uma rede social dos acadêmicos em que a gente consegue acompanhar o que os pesquisadores estão aprontando
aprontando por aí. E Flávio, só queria agradecer mesmo a sua participação e eu curti muito e pedir para que a gente continue em uma outra oportunidade, por favor. Eu que agradeço pelo convite, muito legal estar aqui, né, poder participar, conversar um pouquinho sobre a pesquisa. Espero que eu tenha conseguido, né, trazer algumas novidades para vocês e que tenha ficado claro, né, o que eu tentei trazer, o que eu tentei falar. E vamos ver aí, né, o que vai acontecer nos próximos tempos e quando é que a gente volta com mais novidades. Muito obrigado. Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui nosso episódio. Muito obrigado a todos e todas pela atenção. Continue seguindo a gente, né, nas redes sociais. Temos o nosso site do CRIO, em que a gente publica os podcasts, também os textos do que cada integrante do grupo anda fazendo, assim como a gente vai trazer uma matéria específica sobre a pesquisa do Flávio. E qualquer dúvida, sempre nos contate, pode mandar pergunta, que a gente vai estar sempre à disposição para responder. Então é isso. Obrigado, gente, e até a próxima.